Hello, folks. Is it to drive? Fácil de dirigir ou fácil para dirigir? A crowd of people were standing in the street. Uma multidão de pessoas estava em pé na rua. Vejam que eu usei aqui a forma plural do verbo para me referir a este substantivo coletivo aqui. Outros exemplos de substantivos coletivos são família, polícia. O americano usa was. Aqui também o americano diria on the street, na rua. They were looking at a new car. Eles, ou elas, as pessoas, estavam olhando um carro novo. Look at é olhar para. At não é para, não significa para. Em inglês você olha em. Ok? Look at, olhar para. The car was outside a showroom. O carro estava do lado de fora de um showroom. Cadê aqui no lado de fora? O carro estava no ou do lado de fora, né? Acontece que outside é um advérbio. E não usamos artigos ou preposições antes de advérbios. Outros exemplos de advérbios são home, abroad, exterior, there, here. Então, quando você diz ele está no exterior, você diz he is abroad. Advérbios como outside ou abroad são lugares abstratos. Você não pode vendê-los, pintá-los, tocá-los. Home é um dos advérbios mais usados, mais conhecidos. Você diz então, he is home. He went home. Ok? Embora home seja o único advérbio diante do qual você pode usar uma preposição at, por exemplo. He is at home. Mas frequentemente dizemos he is home. He went home. Ok? It was a new model. Era ele, o carro, né? Ele era um modelo novo. It was a new model. And many people wanted to see it. E muitas pessoas queriam vê-lo. Vejam o que acontece aqui com esse T antes de uma vogal. Assim como eu digo em inglês americano, it is, ou better, water. Vejam que eu estou trocando o meu T por um D. Aqui fica então um D. D de door. Wanted. Wanted. Inverno, eu diria winter. Winter. Claro que no inglês internacional você pode, e é mais fácil, pronunciar aqui o T. Wanted. Wanted. Lembrando que você pronuncia este E somente depois de T e D. Wanted, needed. Com todos os outros verbos, este ED terá o som de D, de door, ou T, de time. Ok? Vejam lá na minha página. A salesman noticed the crowd and came into the street. Um vendedor, vejam aqui que eu digo salesman, aqui é um salesman. Aqui eu digo se, ele, e não sei. Primeiro você fala se, depois ele, seguido de Z. Se, eles,
Salesman, salesman. Percebeu? Noticed. Olha um D aqui. Noticed. Ou noticed. The crowd percebeu a multidão e veio para dentro da rua, né? Veio para a rua. Came into the street. Pelo fato de o americano dizer aqui on the street, ele diria came onto the street. Into é nada mais que para dentro. Veio para dentro da rua. Nós, é claro, no português dizemos para a rua. Come into é entrar. Ele entrou na rua. Faz sentido. Você estava fora dela, entrou na rua. It's a beautiful model, isn't it? É um modelo lindo, não é? Aqui você fala B seguido de U, fica beau. E vejam que o som da letra U é longo e não o I. Beau, beau e não beau, beau, não. Beautiful. It's a beautiful model, isn't it? Isn't it? The salesman said. It certainly is, a man agreed. Certamente o é. Realmente é. Certainly. It certainly is, a man agreed. Is it automatic? Ele é automático. Is it automatic? Oh, automatic. Automatic? Is it automatic? Is it automatic? Oh yes, the salesman answered proudly. Sim, o vendedor respondeu orgulhosamente. Proud, orgulhoso. Proudly, orgulhosamente. Nós formamos advérbios de adjetivos. Eu tenho lá em minha página, em termos usados, o que é um adjetivo, um advérbio, um substantivo. Ok? Proud é uma qualidade. Ele está orgulhoso. Proud. E quando você quer falar de como uma pessoa respondeu, quando você quer falar do verbo, você usa um advérbio. Como que ele respondeu? Orgulhosamente. Okay? There aren't any gears in this car. Não há, no plural, você não fala o E aqui. There aren't. Na afirmativa, você fala are, sem o E. Então, na negativa, você continua falando sem o E. Aren't. E aqui não é um A do português, né? A, não. É um A de car, father, bar, ok? Tar é um A, e não A. Comparem o A do português. A e do inglês. A, father, aren't, any gears. Não há nenhuma engrenagem neste carro. E in this car. Esse C, todos os Cs são explosivos, né? Nós dizemos que são aspirados. Você joga bastante ar para fora quando vai falar um C. Car. Todo P, power, T, time, C, car. E, consequentemente, os Ks, né? Kill, são aspirados. E mais alguns, porém, menos aspirados. Você aperta o pé, pressiona o pé, down, para baixo. You press your foot down and drive away. E sai dirigindo. Foot. Diferente de comida,
Food, que é longo. Foot, como em good. Press down and drive away. E dirige para longe, sai dirigindo. It's very easy to drive. Ele, o carro, é muito fácil para dirigir. Mesmo uma mulher, até uma mulher, even a woman can drive it, sem qualquer dificuldade, without any difficulty. I didn't like that remark, a woman said. Eu não gostei, eu não gostei dessa observação. R, como em car, remark. That pode ser aquilo, aquele, aquela, ok? Longe de quem fala, longe de quem está ouvindo. That também pode ser isso, esse, essa, longe de quem fala e perto de quem ouve. I'm sorry, ma'am. Tira o D. Sinto muito, senhora. I'm sorry, ma'am. Começa com M, termina com M. Ma'am. Sinto muito, senhora. The salesman answered. O masculino aqui seria sir. Okay? I'm sorry, sir. Eu não reparei. Eu não percebi você. I didn't notice you. Anyway, enfim. I was only joking. Eu estava apenas brincando. Own, only, joking. Dê-nos uma demonstração. Give us a demonstration, the woman said. Dirija algumas jardas, né? É quase uma jarda, uma yard é quase 1 metro, 3 pés. Drive a few yards, dirija alguns metros. Uma jarda é 0,9144, quase 1 metro. The salesman smiled with pleasure. O vendedor sorriu. Comecem com S. Smiled. Vejam aqui que para falar smile, você vai dizer sma primeiro, depois il. Smiled. Smiled. E não I, como em pai. Isso é português. Pai. Pa, e. Smiled. Smiled. With pleasure. O vendedor sorriu com prazer. Ele entrou no carro. He got into the car and started the engine. E começou o motor. The, por causa da vogal, the engine. Então ele apertou um botão, then he pressed a button and the car suddenly went backwards. Então ele apertou um botão e o carro, repentinamente, de repente, aqui você fala suddenly, foi para trás. Went backwards. O americano não usaria esse S. Backwards, para trás. Não tem o para aqui porque é um advérbio. Claro que você não tem que saber o que é substantivo, adjetivo, advérbio. Você pode pegar a frase pronta, né? Foi para trás, went backwards. Houve barulho alto. There was a loud crash and the car went through the window of the showroom. E o carro foi através da janela, passou pela janela do showroom. Through, através.
through. Foi através, atravessou. Não existe o verbo atravessar em uma palavra só do inglês. Atravessar, go through the window of the showroom. Answer these questions. Were there any people in the street? Havia algumas pessoas na rua? Weren't they looking at a new car? Elas não estavam olhando um carro novo? Was it an old model? Era um velho modelo? Vejam que eu estou fazendo perguntas cujas respostas serão yes or no. Porque eu estou começando com auxiliares ou fazendo uma question tag. Didn't the salesman come into the street? O vendedor não veio para a rua. Lembrando que come into é entrar. Entrar para cá. Entrar para lá é go in. Entrar para cá, come in. It's an automatic car, isn't it? É um carro automático, não é? Has it any gears? Ele tem marchas? O americano preferiria. Does it have any gears? É interessante notar aqui que, se fosse singular, eu diria, por exemplo, do you have a book? Você tem um livro? Se eu fosse colocar essa palavra livro no plural, eu automaticamente, naturalmente, usaria any. Do you have any books? Se fosse com um substantivo incontável, como água, por exemplo, eu diria do you have any water? Então, em perguntas no singular eu tenho a, do you have a book? Para o singular. Any, do you have any books? Para o plural. E do you have any water? Para incontáveis. Isto acontece naturalmente, diferente do português. Isso não acontece no português. Pode acontecer, mas não tão frequentemente, tão naturalmente como em inglês. It's not difficult to drive an automatic car, is it? Não é difícil dirigir. O vendedor não dará. Vejam aqui uma pergunta negativa no futuro. Won't the salesman give the crowd a demonstration? Give the crowd. Give é um verbo direto. Eu não tenho aqui a preposição to. Give the crowd, give me, give Paul, give Mary. Dê o livro a Maria. Give Mary the book. Invertendo assim. Give the book to Mary. Ele vai dirigir alguns metros, não vai? Algumas jardas. He'll drive a few yards, won't he? Por que usei will aqui e não going to? Porque eu não estou falando de planos. Para falar de planos, eu uso going to. Aqui eu estou fazendo uma previsão. Ele dirigirá, ele vai dirigir. He'll drive. Ok? Se eu tenho planos de dirigir para a praia amanhã, eu vou dizer I am going to drive to the beach tomorrow. Ou ainda, I am driving to the beach tomorrow. Para falar de planos, eu não diria I will drive to the beach tomorrow. Did the salesman get into the car? O vendedor entrou no carro. Get into. O contrário é get out. Get into the car. Get out of the car. Did the car move forward? O carro se moveu para frente. Nós temos para cima, para baixo, para os lados, para frente, para trás, sempre usando word. É interessante notar que tanto o americano quanto o britânico não usam aqui o S quando falamos de forward. There was a loud crash, wasn't there? Houve um estrondo alto, a loud crash. Não houve, wasn't there?
question tags. Foi, não foi, vai, não vai, iria, não iria. Quando você afirma no começo da frase, você nega no final e vice-versa. Por exemplo, não houve. There wasn't a loud crash. Was there? The salesman broke the showroom window, didn't he? O vendedor quebrou a vitrine do showroom. Não quebrou. Showroom window. Vejam, eu não tenho aqui um apóstrofo S. Eu estou usando showroom para identificar a vitrine. Porta do carro. Car door. Eu não uso o apóstrofo S porque o carro não possui a porta. Car door. Eu uso car apenas para identificar o tipo de porta. Poderia ser living room door, kitchen door. Então você vai usar o apóstrofo S, o caso possessivo, para indicar posse. Alan's window, a janela do Alan. Há exceções. Por exemplo, a aula de amanhã, tomorrow's class, né? Com palavras relativas a tempo. Hoje, amanhã. Today's class, a aula de hoje. Ok? Who noticed the crowd in the street? Quem percebeu? Who can drive? Quem sabe dirigir? Who objected to the salesman's remark about women drivers? Who objected to the salesman's remark about women drivers? Quem fez objeção à observação do vendedor? Quem faz objeção a algo. To é a. Ele foi ao banco. He went to the bank. Alright? Sobre igual no português. Mulheres motoristas. Women drivers. Quem dará? Who will give a demonstration? Who broke the showroom window? Who broke? Eu quero o sujeito, uso a segunda coluna, não uso did. Eu falo bastante disso em aulas anteriores. Were the people in the street looking at a new car or at an old one? As pessoas estavam olhando um carro novo, a new car, ou um carro velho, an old one. Notaram que eu usei one porque eu não quis repetir car. Eu quero esta mesa, eu não quero aquela. I want this table. I don't want that one. Plural seria ones. At new cars or at old ones. Has the car any gears or is it automatic? Lembrando que o americano diria, does the car have? Is it easy or difficult to drive? Ele, o carro, ele é fácil ou difícil de dirigir? O vendedor pensa que mulheres são boas motoristas ou más motoristas? Does the salesman think that women are good drivers or bad drivers? Eu posso omitir esse that. Frequentemente omitimos. Vejam. I think I will go. I think I will go. I think I'll go. I think that I will go. Me soa até estranho usar esse that. Mas enfim, é pensar que. Did the salesman give a demonstration or did a member of the crowd give a demonstration? Olha o sujeito aqui. A member of the crowd. Entre o verbo principal e o auxiliar. Did. Um membro da multidão deu. Did the car go forward or did it reverse? O carro foi para frente
ou para trás, ou deu ré. Where were the people standing? Onde as pessoas estavam em pé. Why did the salesman come into the street? Why is this car easy to drive? Which car did the salesman drive? Qual carro? Eu uso which, qual, quando eu tenho opções de escolha. Você quer este ou aquele? Qual você quer? Which one do you want? How did the salesman break the showroom window?